diante da multidão faminta. Jesus nos ensina o poder da compaixão e da partilha. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mesmo quando achamos que temos pouco, Deus transforma a nossa pequenez em abundância. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma das passagens mais profundas da vida pública de Jesus: a multiplicação dos pães e dos peixes. Tudo começa no deserto. Jesus acabara de receber a notícia da morte de João Batista e buscava um momento de oração e recolhimento. Mas o sofrimento do povo não espera. A multidão segue a pé, e o texto bíblico nos diz que Jesus, ao ver aquela gente, encheu-se de compaixão por eles e curou os seus doentes. A compaixão de Jesus não é um sentimento vago. É uma força divina que se traduz em atitude concreta. Quando a tarde cai, os discípulos assumem uma postura pragmática. O lugar é deserto, a hora é tardia. Despede a multidão para que comprem comida. Quantas vezes nós também agimos assim diante dos problemas do mundo? Queremos despedir a dor do outro, transferir a responsabilidade, empurrar a solução para a lógica do mercado. Deixe que cada um se vire e compre o seu. Porém, a resposta de Jesus rompe com o egoísmo humano. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos olham para o que têm e enxergam a escassez, apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus toma os alimentos, eleva os olhos ao céu, abençoa, parte e entrega aos discípulos, para que eles distribuam enquanto o pão é distribuído. Ele não acaba, todos se fartam, e ainda sobram 12 cestos cheios, o símbolo da plenitude de Deus. O Senhor não nos pede o que não temos. Ele nos pede para entregar o pouco que possuímos, nosso tempo, nossos dons, nossa atenção, nosso amor. Quando guardamos nossas limitações para nós mesmos, elas definem. Mas quando as colocamos com fé nas mãos de Cristo,
elas se multiplicam para alimentar a fome de esperança e de dignidade de tantos irmãos. Amém. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus, enche-nos de compaixão, aceita o pouco que temos e multiplica para o bem de muitos. Amém. Obrigado por começar o dia conosco. Deixe o like, inscreva-se e ative o sininho. Comente o que você pode oferecer a Jesus hoje. Tenha um abençoado dia.